Bem-vindos a mais um episódio do Eu Sei Que Pode. O nosso podcast é sobre histórias reais, que engajam, que conectam e que inspiram. E no episódio de hoje eu tenho o prazer de receber o Vinícius, o Vina. Ele está à frente da V1 Performa, que é uma empresa de consultoria em soluções logísticas. Vina, tô super feliz de te ter aqui e ouvir um pouquinho dessa tua história, que com certeza aí vai trazer inspiração e muitos insights para quem vai nos acompanhar. Obrigado, Rê, né? Depois de tanto tempo de amizade, tantas histórias que a gente passou junto, tanta coisa que a gente construiu, estamos aqui agora. Que legal. Cada um traçando seu caminho, a gente trabalhou muito tempo junto, estou muito feliz, orgulhoso de você, do teu time como um todo. Você merece também. Cada minuto desse sucesso, eu sei, é da tua escalada, da tua montanha, né? E da tua caminhada, então, tô muito feliz, show de bola. Acho que um pouco da tua fala já me traz um insight da qualidade das relações que a gente constrói ao longo da vida. Porque por mais que em algum momento, né, nós trabalhássemos juntos, em áreas conflitantes, por muitas vezes, né, comercial e logística, então tem uma energia aí, né, de vender, entregar, enfim. Sim. Mas é possível que a gente entenda que aquele papel profissional, né, aquelas demandas que a gente tem naquele momento, elas não precisam determinar a maneira como a gente vai se comportar e se relacionar com as pessoas à nossa volta. Acho que isso já é um grande insight. Então, por isso que depois de tanto tempo, né, cada um no seu caminho, cada um com a sua empresa, hoje a gente pode estar aqui conversando, trocando, e eu tenho certeza que vai ser um episódio super leve e a gente vai resgatar boas histórias aí do passado. Com toda certeza, eu acho que essa relação que a gente teve em áreas assim que uma puxa para um lado, outra puxa para o outro em algum momento e tal, foi um grande aprendizado para nós também, para entender a separação do profissional para o pessoal, daquilo que você entende em determinados momentos de discordância do profissional, mas que você tem aquela amiga ou aquele amigo, a confiança na amizade, a fidelidade na amizade. Cuidar da qualidade das relações, né, Vina? Com toda certeza, com toda certeza. E é muito isso, né? Naquele momento, o papel, né, as nossas posições, né, nós trabalhávamos como líderes em áreas distintas, ele exigia isso. Mas, de novo, é mais do que o processo, é mais do que os números, é mais do que aquela empresa que nós estávamos naquele momento, é a relação que ficou. Perfeito. Show de bola. Vamos começar, então, ouvindo a tua história. Bora lá, conta pra gente como é que você começou aí a tua carreira profissional, enfim, a tua vida, os teus primeiros insights. Então, a minha vida, ela começa lá no interior do Paraná. Vim do interior do Paraná com muito orgulho, eu sou um VIP aqui de Santa Catarina, vim do interior do Paraná. Legal. Né? Eu sou natural de Ponta Grossa, uma cidade que está ali a 110 quilômetros de Curitiba, para quem não conhece ainda. Não sei, hoje acho que é até mais conhecido, mas quando comecei a namorar minha esposa, ela perguntou para mim se existia prédio lá. Mas enfim, então a minha família, ela é ligada desde a geração do meu avô em transporte. Meu avô foi motorista de caminhão, enfim, lá nos tempos bem antigos, ele foi buscar caminhões no Porto de Santos, os primeiros caminhões que chegaram, os primeiros Scanias que chegaram no Brasil, ele foi buscar. Ele era motorista da Klabin, uma empresa que é hoje multinacional, super conhecida, mas estava se formando em Telemco Borba, uma cidade mais para dentro do Paraná ainda. E daí meu pai foi motorista de caminhão e depois ele passou para trabalhar em transporte mesmo, em transportador, enfim. E esse foi pro teu avô, pro teu pai. Isso, e daí foi esse ofício que eu aprendi. Né? Não foi o meu primeiro emprego, estava conversando aqui antes um pouquinho. Meu primeiro emprego foi com 13 anos, enfim, eu era contínuo, uma posição que hoje não existe mais, que é o office boy. Office boy e tal. O contínuo, ele é pré-office boy, então eu sou um pouquinho mais antigo. E manobrista, eu trabalhava lá numa concessionária da Chevrolet, então eu manobrava aqueles carros maravilhosos da época, Ômega, Cadete GSI, então aquilo para mim era... Menor de idade, 13 anos, isso. E você já manobrava. Sim, porque meu pai era amigo do dono da concessionária, o cara sabia que eu dirigia cidade do interior do Paraná. Era possível. Era possível. Então eu venho pro transporte ali com 14 para 15 anos, trabalhar em transporte, e daí desde que eu entrei, né, no transportes, eu passei por todas as áreas possíveis que existem dentro do transporte. Desde o embarcador, que hoje também é uma colocação que não existe mais, mas quando eu entrei, você ficava no pátio do posto, com um bloco de ordem na mão,
ordem de carregamento. Então o caminhão chegava vazio no pátio do posto, você escrevia a placa. Como que é teu nome? Ah, Renata. Renata, a placa dava uma ordem para você. Você ia até a empresa, a indústria, carregava para mim, sem nenhum documento. Caramba. E voltava no meu escritório no final do dia. Sem automatização, né? Na base da confiança, cara crachá. Sem eu fazer de você um cadastro numa seguradora, numa gerenciadora de risco, nem nada. Caramba. E você voltava por causa do frete, que não era nem 1% do valor da carga. Então, assim, eram outros tempos no transporte, né? Hoje, para você carregar, enfim, fazer qualquer coisa... Um processo muito mais complexo. Nossa, total, né? Então, assim, eu comecei por aí. E daí tive a minha empresa, né? Que a gente vai falar, acho que sim, pouco pode mais não, e tal. pode seguir aí a tua primeira oportunidade de empreender. Ah, sim, então. Mas antes disso, eu trabalho ali um pouco no transporte em Ponta Grossa Ganhando mesmo. experiência, mas um ramo que tu já se identificava. Já me identificava total, porque cresci Pai pra dentro da filho. cabine do caminhão do meu avô e cresci acompanhando meu pai no escritório. Boas né? memórias, Vina. Excelentes memórias, excelentes memórias. Como a questão do exemplo, a força do exemplo, né? Eu aprendi a dirigir caminhão antes de dirigir carro. Com 12 anos, o meu avô fazia eu dirigir caminhão, sabe? Que legal, hein? De Ponta Grossa para Paranaguá, eu que descia a serra dirigindo, e não podia errar a marcha. Com certeza você não podia errar a marcha. Mas então, são histórias assim que agora, nesse momento, até não parecem assim muito responsáveis, mas isso me formou. Mas te forjou a tua realidade forjou de vida. a minha vida, sabe? E muitas histórias minhas do meu avô, viajando pelo Brasil inteiro, Paraguai, enfim, de momentos da gente estar assim, nadando em um rio, né? Fazendo um churrasco na beira do rio, caminhão lá. Em outros momentos a gente está em uma fila esperando para descarregar uma semana, sem banheiro para tomar um banho, sem muita infraestrutura. É uma realidade que os caminhoneiros vivem, com certeza. Sim, hoje em dia, vivem né? até hoje e imagina, o transporte no Brasil... Há 30 anos atrás era muito mais precário, Sim. né? Era muito mais difícil. Então, assim, não era uma categoria que era olhada. E daí eu venho para... Nos momentos assim oportunos, eu ia com meu pai para o escritório e daí ali eu tinha, pelo menos eu estava sempre envolvido, né? Sim. Meu pai, meu tio materno, meu tio paterno também, que eram mais novos, eram adolescentes na época, eu menino, trabalhavam para o meu pai. E daí, cara, eu tava ali dentro do escritório a todo momento, entendendo o que era isso, o que era aquilo, o que era aquele outro, viajando com meu pai para visitar clientes. Ele sempre teve clientes no Brasil inteiro. Ele era gerente comercial. Olha... Acho que é por causa dessa nossa simpatia um pouquinho. Comercial, logística. Ele sempre trabalhou nesse sentido. E, enfim, ali eu aprendo um pouco do transporte até os meus 18 anos eu fico em Ponta Grossa trabalhando com transporte, e aí meus amigos foram todos embora para Curitiba. Que é pequena. Uma tradição de Ponta Grossa, todo mundo quase vai fazer a universidade em Curitiba. Ou terceirão, universidade, enfim. Eu falei, cara, eu preciso ir embora. Porque os caras todo mundo indo, os caras vinham no também. final de semana contando histórias maravilhosas, né, Renata? Porque fomos não sei o quê, fizemos não sei o quê e tal. E todo mundo morando sozinho ou junto outra fase de vida. Nos apartamentos. Eu falei, cara, eu preciso ir embora. Aí eu fui, fiz um vestibular sozinho em Curitiba. Não contei pra ninguém lá em casa. Não contei pra ninguém, fiz lá a minha inscrição e tal, já tinha lá o meu salário e tal, fui, fiz o vestibular, passei no vestibular em comércio exterior, lá em Curitiba. Aí, Por opção ou porque não? Eu quero ir pra Curitiba. Porque eu quero ir pra Curitiba e tal, e era uma coisa assim que vinha, naquela época, vinha era uma inovando. área em ascensão. Em ascensão, tava em alta, né? O Brasil como um todo vinha... entrando, crescendo nesse sentido, né? E aí, eu sempre gostei muito de visitar, fazendo um gancho com o meu pai, as tradings, né? E a gente visitava essas trades de soja e tal, então eu via aquela comercialização, achava aquilo incrível, né? Eu falei, é comércio exterior. É a minha vibe. E daí eu lembro que eu cheguei em casa e tal, os meus amigos todos ficaram sabendo antes dos meus pais que eu tinha passado no vestibular. Já tinha feito um grupo de amigos para te esperar em Curitiba. Já tinha recebido o trote e tal, cheguei em casa, minha mãe, eu falei com a minha mãe, falei com meu pai, falei, eu vou embora para Curitiba, vou estudar lá.
já tenho onde eu vou morar, um apartamento com 3 amigos, enfim, em tal lugar, já estava tudo certo. Eu vim e entreguei o plano desenhado. Meu pai, assim, olhou, falou, não tinha muito o que fazer, ele só falou assim, tá, como que tu vai se sustentar lá? Né? Porque ali em Ponta Grossa eu trabalhava, morava, claro, na casa da minha mãe, mas era mais tranquilo. Agora, pagar aluguel e tal. Eu falei, eu vou sair do trabalho, eu tenho o meu acerto, né? Sim. Tenho minhas economias e... Tinha os planos pro acerto já. E daí vamos ver como que a gente faz. Mas eu tô indo para Curitiba, vou viver a vida, né? Vou viver a vida sobre as ondas. Garoto, eu vou para Califórnia. E aí, nesse momento... Como se não houvesse amanhã, né? Como se não houvesse amanhã. A idade permitia, aquela coragem, né, que a gente tem quando tem 18, 19 anos. De 17 para 18. Aí, enfim, fui para lá, para Curitiba. E fiquei lá 2, 3 meses vivendo, assim, essa vida realmente que eu acho que como se não houvesse amanhã, sem trabalhar, só estudando e tal, e me ambientando, e do interior para Curitiba, achando tudo que era um espetáculo, né? Sim. Aí consegui um emprego em logística. Fui trabalhar num moinho de farinha, que tinha perto da rodoviária lá, um moinho que se acabou, um moinho Graciosa, e eu era coordenador das rotas dos moinhos. Eu usava a expertise que tu tinha desenvolvido lá. Já lá atrás, né? Então, assim, o moinho fazia entregas em todas as padarias. Ele era um moinho muito voltado, assim, pro varejo. Então, ele fazia muita entrega em padarias da cidade como um todo, e ali em volta. Curitiba é um mega centro. E ali eu comecei a coordenar as rotas, né? Comecei nesse sentido, começando a coordenar as rotas e tal, e o pessoal começou a gostar de mim, enfim. E daí tem uma curiosidade muito legal. O moinho começou a vender cargas para Minas Gerais. E daí era um moinho assim que era muito antigo, estava num lugar complicado, quando já passava muito carro e tal. Os motoristas chegavam com os caminhões e não conseguiam colocar dentro do moinho os caminhões, as carretas. E daí um dia tô eu, depois do almoço, e um motorista se batendo, e aquelas avenidas de Curitiba já dando aqueles movimentos, o congestionamento. Bate desespero no motorista nessa hora, eu sei bem como é, viu? O pessoal do Curitiba é muito simpático, né? Ele é assim, um pessoal, né, que nem buzina, não fica doido, né? Eu fui na cabine do caminhão do cara e falei assim, posso colocar o caminhão para você aí dentro do moinho? Eu tinha 18 anos, o cara olhou para mim, queria me matar, né? Aí ele, assim, muito despeitado, falou, tá, sobe aí. Como quem diz, né? Tipo, coloca aqui, vem provar então que tu consegue. Nesse momento que eu tô colocando o caminhão dentro do moinho, chegou o dono do moinho, falou, o que você tá fazendo aí dentro? Falei, não, é porque o cara tava se batendo aqui e tal, era só fazer a manobra certa que você entrava. Daí ele viu que eu entendia mais de logística, de caminhão e tal. Começou a olhar esse guri, quem sabe aí tem futuro. Então, daí nesse momento eu já melhorou eu um pouco de posição lá dentro do moinho. Então eu já coordenava a área de custos ali das frotas e dos fretes e a distribuição. Então, assim, foi uma oportunidade e tal, por uma coisa que era natural minha, né? Essa sempre foi uma toada, assim, na minha vida. Aí eu fiquei 2 anos em Curitiba, e esse moinho veio a fechar, enfim, e tal. E eu peguei e transferi a faculdade de novo para Ponta Grossa. A gente teve lá uns percalços familiares, enfim, meus pais se separaram e eu precisava que era hora de voltar para casa. E dar um apoio maior em casa para minha mãe. E até também para o meu pai, assim, para eles se reentenderem muito difícil, com certeza, dessa situação. E eu voltei. Isso é final de 2000, né, 2001. Em 2001... eu voltei lá com o meu outro acerto de novo. Muitos planos para um outro acerto. Muitos planos para o meu acerto. Eu me lembro que eram 14 mil reais que eu tinha de acerto. Que eu voltei para Ponta Grossa. E 14 mil reais em 2001 em Ponta Grossa. Era bastante dinheiro. Era o faraó de Ponta Grossa. E nesse momento... Naquela consciência de que não existia amanhã ainda? Não, já estava... Já estava melhor, já. Um pouco melhor. Existia semana que vem, já. Mas hoje ainda não, né? Só que aí, meu pai trabalhando com transporte também e tal.
eu falei, ele conversou comigo, pô, vamos abrir uma transportadora nossa? Só para fazer uns embarques das fazendas, que muito fazendeiro ali em volta de Ponta Grossa, o pai do cara era amigo do meu pai e o filho amigo meu desde a infância. Aí a gente pega, que chama baldeação, né? Você pega na fazenda, traz para os secadores na cidade, o soja. Que Ponta Grossa é um agrobusiness forte. Né? Forte. Não, vamos. Aí peguei esse 14 mil reais. Meu pai também tinha lá um pouco de dinheiro. Isso, investir no negócio. Colocamos no caixa e começamos a embarcar as cargas. Então a gente carregava os caminhões hoje, pagava o frete pro posto amanhã. O motorista tocava o frete no posto, o posto vinha, cobrava tudo que trocou ontem, para nós, porque a gente também não tinha crédito nenhum. Entendi, então tinha que ir construindo do zero essa operação. Isso, construindo do zero essa operação. Mais ou menos ali em abril e maio de 2001, se eu não estou muito enganado, com essa linha temporal, dá aquela vaca louca na Europa. Uma pandemia de vaca louca na Europa. E, cara, assim, tudo que era de ração que a Europa tratava os animais, enfim, é queimado, jogado fora, eles perdem muito rebanho, enfim. E aí eles vêm pro Brasil para comprar o milho, entendi, né, para poder alimentar os rebanhos lá. E quando falo Europa, toda aquela região, né? E aí, nesse momento, cara, o milho nosso vai assim a um valor que nunca tinha ido. Né? Desponta, né? O milho na região, o agro dá um boom. E as empresas que transportavam para Paranaguá para exportação começam a procurar mais... Demandar mais transporte. Demandar mais transporte e procurar outras transportadoras para poder conseguir fazer. E a gente entrou nessa, Renata. A gente entrou nesse boom, né, de uma coisa negativa do mercado, se fez uma oportunidade para nós, muito grande. E assim, com um ano de empresa, nós tínhamos 3 caminhões novos. Caramba. 3 caminhões novos comprados. Juntando os teus 14 mil, mais o dinheiro do teu pai e tal. E a nossa vida mudou e a gente já abriu uma filial em Paranaguá e já abriu uma filial em Curitiba. E com essa empresa... Nossa, cresceu super rápido, Vina. Muito, 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 muito rápido. E com essa empresa, a gente seguiu até 2007 com essa empresa, né? Mas a gente chegou no ápice dela, a gente chegou a ter 32 filiais. Caraca. Espalhadas pelo Brasil. Quantos anos você tinha na época? Eu tinha 23. Jovem. Então... eu não tem gente que sabe lidar com o sucesso jovem, tem gente que não sabe lidar muito bem. Eu lá nos meus 23 anos ainda indo para a faculdade em Ponta Grossa e trabalhando e a empresa bombando e eu abrindo filial, aí, visitando cliente e tal. Esse lado profissional sempre muito enganjado. Mas eu ia para a faculdade e não conseguia ficar sentado lá escutando o professor passar a matéria. Tava ligado no trabalho. E eu ligado no trabalho e sabendo que, para mim, eu tava perdendo tempo ali e eu podia desenvolver muito mais na empresa. E aí chega à minha mão um livro lá, uma biografia do Bill Gates, que ele conta que ele largou a faculdade. Era o que eu precisava. E ele foi para cima e tal. Eu falei, cara... Eu vou também. Eu tô perdendo tempo, cara. Tava faturando R$1 milhão por mês. Caramba, para uma empresa super jovem, que tinha acabado de começar com capital menor e requer investimento, né? A questão de frota é investimento pesado. Não, total. Né? E assim, era eu, meu pai, meu tio e mais um colaborador. Deixa eu só voltar, né? Pegar o teu gancho do Bill Gates, né? De que a gente realmente entende também, a gente interpreta como a gente quer as coisas, né? Claro, né? A gente vai buscar, sim, né, um direcionamento em cima daquilo que a gente quer validar da nossa opinião. E daí, enfim, a gente fez grandes coisas, bastante... crescemos, né? Tivemos aí 32 filiais, essas filiais tinham gerente, 2 colaboradores, cada uma tinha 2 carros no mínimo, um pódio de operação gigante para fazer gestão. Show. Eu viajava um monte, visitava as filiais, era aquilo que eu sempre pensei, né? Sempre quis. E, cara, e aí a gente começa a se sentir que é um erro, né?
um pouco dono do mundo, dono da verdade, dono da certeza, e até naquele momento ali, a minha vida foi só uma ascensão. Então, assim, medo, não tinha medo, respeito nenhum, né? Então, o que vinha na frente, eu falava, não, vamos vai dar encarar. Certo, que a gente vai fazer, vai virar e vai dar bom. Positivo por um lado, mas talvez sem estrutura por outro ainda, pouco Vina. Inconsequente, né, por outro lado. Muito pouco analítico, sabe? Muito emoção. Eu acho que esse é uma coisa que eu aprendi com o todo. Você ainda tem que manter essa coragem, essa emoção, mas você tem que ter a razão que dá subsídio para tudo isso. Legal. Vamos fazer um negócio novo? Vamos. Mas vamos estudar aqui. Step by step. Isso. E naquele momento não era assim. Naquele momento era um momento tipo que vinha, a gente pegava e falava, não, vai ser sucesso, vai ser sucesso, vai ser sucesso. E vinha sendo até aquele momento. E aí a gente troca de governo. Ali mais ou menos em 2005, isso. 2004, acho que foi o primeiro governo do PT e tal, e a gente troca o governo ali, e a gente tem uma proposta de uma cooperativa lá de Ponta Grossa, para um contrato para comprar 20 caminhões e os caminhões serem exclusivos para essa cooperativa. Uau! Faria a tua empresa dar um salto gigantesco. Um salto, né, gigantesco. Cara, a gente fez o contrato, não leu muito bem o contrato da cooperativa, e fomos para frente. Chegamos a ter os 20 caminhões, pátio, tudo aquilo que sonhava, que estava mapeado na minha cabeça, aquilo estava acontecendo na realidade, sabe? Então, assim, aí vem quando começa a quebrar os bancos nos Estados Unidos e tal, ali mais ou menos 2006 e tal, que o Lula fala que essa crise vai ser uma marolinha para o Brasil. Aquele momento econômico. Aquilo foi um tsunami para mim. Sabe? Então, ali naquele momento, claro, passou-se 2 anos, a cooperativa rescindiu o contrato, a multa era irrisória perto dos investimentos que a gente tinha feito, né? E a gente quebrou literalmente do banco e buscar caminhão por caminhão no pátio da empresa. Caraca, Vina. Você está lá no pátio da empresa e os caminhões estão saindo porque você sabe que você não pagou o carnê da prestação. Então, assim, que ele foi um momento muito, muito complicado. Eu já era casado, né? Já tinha conhecido a minha esposa nesse meio tempo aqui em Joinville. Ela tinha ido morar comigo. Teu pai estava no negócio também? Sim. A Nai fazia parte do negócio? Não, a Nai fez parte em determinado momento quando, um pouco antes desse episódio, a gente chegou a morar em Fortaleza 2 anos, né? Porque a gente tinha filiais lá, né? Tinha uma filial lá voltada para o biodiesel, né? E as primeiras usinas de biodiesel do Brasil, a nossa empresa ela transportou desde os parafusos para fazer as usinas e até o primeiro litro de biodiesel produzido no Brasil. Legal. Foi a nossa empresa que transportou. Nós transportamos o soja, o óleo de soja, e era toda uma lenda que ia ser feito de óleo de... Agora eu não me lembro mais do óleo da mamona, e a mamona nunca virou biodiesel no Brasil, nunca deu 1 litro de biodiesel uma mamona no Brasil, era feito de óleo de soja. Então tudo isso a gente estava envolvido. Moramos 2 anos em Fortaleza, a Nai trabalhou junto no escritório em um determinado momento, e daí a gente volta para Ponta Grossa, acontece essa coisa da marolinha para nós. E, cara, eu me vi a vida inteira trabalhando para mim mesmo. Quando ficou sério, eu me vi sem emprego e com muita experiência e sem diploma. Caramba. Porque lá atrás o Bill Gates... E teu pai, com essa situação de vocês quebrarem? Então, meu pai, ele também, né, daí mais velho que eu ainda e tal, e enfim... Frustrado, não tão conectado com as tecnologias do mercado e tal, foi difícil para ele. Foi difícil, né? Patinou bastante para poder se realocar. Mas ele tinha bastante conhecimento de pessoas e empresas. Então tinha esse know-how dele
tem muito valor no mercado do transporte, do agro, por exemplo. Então, E o que esse momento como um todo, né? Esses anos, essa ascensão super rápido, né? Super jovem, tá empreendendo do lado do teu pai, né? Numa característica de transporte que era o que vocês amavam, que era o que tu lembrava do teu avô. Como é que foi lidar com esse momento de frustração, com esse momento de tristeza também, né? Por ver o teu sonho ali caminhão por caminhão sendo levado do pátio, enfim. Assim, nada acontece na vida da gente por acaso, né? Claro que a gente entende as lições que a gente passa muito tempo depois. Não é no momento. Não é no processo. Não é nem ali. sempre é no processo. Nem sempre é no momento, né? Nem sempre é no momento que você chega atrasado num compromisso que você entende que Deus estava te dando um livramento. Né? Nem sempre quando você sai de casa e fala assim, esqueci tal coisa, tenho que voltar em casa. É Deus te dando um livramento, às vezes, de você não bater o carro, enfim, mas naquele momento você não entende. Então são nas pequenas e nas grandes coisas também que você está ali sendo liberto ou direcionado para coisas. Os caminhos, nem sempre a gente tem os caminhos, né? Então, naquele momento, cara, eu sou sincero te dizer, eu fiquei muito triste, depressão, passa um monte de pensamento ruim na cabeça da gente, né? Você se sente, enfim, um zero à esquerda. Você o que foi determinante para você sair disso, Vina? O que foi determinante para mim foi assim, as pessoas na minha volta, né? Deus, primeiramente, a minha fé em Deus, né? Como eu te falei aqui antes da gente começar, consagre tudo que faz ao Senhor e seus planos serão bem-sucedidos. Que legal. Quando você acredito nisso também. Eu acredito muito nisso. Acredito nisso. E eu sabia que alguma coisa que era possível as coisas acontecerem novamente, né? Que, cara, eu estava passando por um deserto, mas no deserto, Renata, você tem a oportunidade de conhecer 3 coisas. Uma, quem é fiel. Uma, quem é você. E a outra, quem é Deus. E quando você passa pelo deserto, é uma baita oportunidade para você conhecer essas 3. Viva o seu deserto. Viva o seu deserto. Agradeça, em tudo dai graças. Porque naquele momento que você está passando, você está sendo trabalhado. Então assim, daí eu venho para Joinville. Difícil foi, porque daí eu venho lá de Ponta Grossa, enfim, a minha esposa veio antes para trabalhar, né? Para poder fazer a manutenção da nossa casa. Ela vem trabalhar aqui, ela é advogada, então ela vem trabalhar no escritório da irmã dela. E aí... Importância da família nesse momento. Isso, para dentro da família. E aí, cara, eu fico lá mais um tempo, ajeitando as coisas, desligando os colaboradores e tal. E quando eu venho para cá, eu venho para morar de favor na casa do meu sogro. Então isso para mim, assim... Foi difícil. Foi trabalhado muito a questão do orgulho, da soberba, da humildade. Para os meus amigos, e eu já te falei isso em outras oportunidades, eu me senti como se fosse aqueles vidros que o pessoal fazia cerol para pipa antigamente, que vai moendo até virar pó de vidro. Eu sentia que eu estava passando por aquilo ali, sabe? Então, assim, eu volto a ser... Que daí colaborador? Não é colaborador, e daí não era mais embarcador, agora existe uma palavra bonita para isso, focal point. Eu fui trabalhar numa transportadora e fui fazer operação de porto. E aí eu ficava em Itajaí de segunda a sexta, quase que 24 horas acordado, embarcando os caminhões lá e trabalhando, e cara, eu precisava. Sim, então, tinha que recomeçar. Tinha que recomeçar. Então, assim, enquanto eu estava no trabalho, enquanto eu estava lá fazendo e operando, enfim, e desenvolvendo aquilo que eu tinha sido contratado para fazer e a pessoa tinha colocado confiança em mim, cara, eu não demonstrava dor nenhuma. Mas quando dava o intervalo do trabalho, eu ia pro banheiro chorar. Caramba. Porque eu não me acreditava. Não estava superado, né? Não estava. Você vestiu a camisa que precisava vestir, de recomeçar, de trabalhar, de pensar nos compromissos da tua família, mas sim, por dentro... Por dentro, cara, saber ainda. Onde eu tinha chego. E da maneira que eu estava, o que eu estava fazendo, não que se fosse demérito, mas sim, por que eu estava passando aquilo, sabe? Comparando com o tamanho do teu sonho. Sim. Sim. É sempre com a gente mesmo, né? Nunca sempre a gente com a gente. Nunca tem a ver com o outro, é conosco, né? Conosco.
E daí, enfim, essa empresa, em determinado momento, acabou as operações dos portos lá, eles estavam já com uma dificuldade financeira de antes de eu entrar, fizeram um corte, os mais novos saíram. Entendi. Aí foi complicado. Que daí lá vai você de novo. Porque daí eu experimentei a situação de estar morando de favor, desempregado. Caramba. Entendeu? Sem perspectiva nenhuma. Porque onde eu ia entregar currículo e tal, as pessoas falavam assim, tá, e qual que é a tua formação? Eu não podia contar a história do Bill Gates. Não, na entrevista talvez não ia colar. encaixar. Não, ia. Não, eu queria dizer pra você que eu não tenho formação, mas o Bill Gates também não. Boa. Eu não podia contar essa história. Então, ele era o Bill Gates, você era o Bill. Mas eu e o Bill Gates, ó. Joguei bom. bet com ele em Ponta Grossa. Aí, enfim, eu não podia contar essa história do Bill Gates. Essa foi ótima, viu? Eu tinha consciência desse meu mau passo. E o pessoal falava, tá, mas qual que é a tua formação? Eu falava, cara, formação não tenho, mas olha, eu tô no transporte. Experiência de vida. Experiência de vida, o que eu já fiz e tal, contava para as pessoas se empolgavam muito nas entrevistas, sabe? Eu distribuía, assim, milhares de currículos. Milhares. Cara, eu andava a Joinville inteira distribuindo currículo. E você tem que estar muito bem nessa questão de recolocação, porque a energia vai. Todo o processo é uma expectativa. Você, no momento delicado, no momento frágil, se expondo, dependendo de um aval, dependendo de uma porta aberta. Sim, total. E aí, determinado dia, estou eu lá na casa do meu sogro, assim, mentira nenhuma, muito desanimado, desacreditado em mim mesmo, porque quando você não acredita em você, aí as coisas já não começa, né? Porque assim, o cara não precisa de torcida, ele precisa acreditar nele mesmo, que ele sabe que ele vai fazer, né? A lei do leão, né? O leão, ele não é o mais rápido, não é o mais forte, ele não é o maior, mas ele sabe que ele é o leão. Se entrar um leão aqui agora... Ei, certeza. Olha... Cara, a gente sai pelo teto aqui. A gente dá um jeito de sair daqui. Né? E ele nem é o mais perigoso dos mamíferos. Mas ele sabe que ele é o leão. E aonde ele chega... Então, cara, quando você perde essa... Acreditar em autoconfiança... Aí tô eu lá na casa do meu sogro um dia. E daí chega... Posso falar nomes? Claro, tá tranquilo. E daí chega... Acho que reconhecer pessoas que fizeram parte da história traz verdade. E essa é a nossa proposta, viu? Chega o saudoso seu Jair, da Paviloche. E foi lembrado em algumas vezes já, aqui? Que eu sei que pode, viu, gente? Meu. Faz parte de grandes histórias. Faz parte de grandes histórias, né? Seria legal se ele tivesse vivo e pudesse vir para... Imagina ele sentado aqui. Seria bom, muito bom. Seria muito bom. Com certeza. E daí chega ele lá para jantar na casa do meu sogro, é amigo do meu sogro, enfim. E ele tava lá com uma demanda, enfim, de transporte, não sei o que era. E eu tô ali conversando com eles, né? Eu falei, seu Jair, por que o senhor não faz tal coisa, contrata tal empresa e tal? Aí ele, liga lá e contrata tal empresa que vai dar certo. E não era nada ligado a Paviloche, sabe? Era, sei lá, um sofá que o seu Jair queria trazer não sei da onde, assim, essas coisas do seu Jair, né? Aí deu certo, cara. Pra ele fazer isso, ele fez lá, acho que fez, enfim, deu certo. E eu estava, a minha cartada final era pegar o dinheiro do meu apartamento que eu tinha vendido em Ponta Grossa, né, quando eu vim embora, que era o único dinheiro que eu tinha. Eu ia comprar um caminhão e ia ser motorista de caminhão. Na verdade, eu nem ia nem comprar o caminhão inteiro, eu ia comprar só o cavalinho e agregar numa carreta de uma transportadora e ia ser motorista de caminhão. E daí eu ia tentar estudar, nem que fosse, enfim, para tentar lá na frente me recolocar. Mas o importante era recomeçar. O meu importante era não ficar parado, né? E daí tô indo eu para Itajaí no outro dia, isso foi um domingo, eu tô indo eu para Itajaí no outro dia para comprar o caminhão, que ali tem aqueles vendedores, né, as lojas de caminhão usado, e recebo uma ligação da Paviloche e fala assim, vem aqui que a gente quer fazer uma entrevista com você. Porque o seu Jair falou para nós e tal, e falou que você entende de caminhão, vem aqui que a gente quer conversar com você. Aí eu fui até a loja, falei pro cara assim, amanhã de tarde
eu vim aqui para fechar o negócio com você. Tá reservado? Tá reservado. Tá tudo certo? Tá tudo certo. Porque eu também não acreditava... Sim, você se permitiu a dúvida. Mas falei, não, vou lá, né? Sim. Vou lá e tal. E daí cheguei lá na Paviloche, né? Fui na Paviloche e tal. Sentei com o seu Jair, sentei com o Gil, né? Acho que você conhece essa pessoa. Opa! Sentei com o Gil e sentei com... Bom, não me lembro agora quem era a pessoa. Para mais uma entrevista. Para mais uma entrevista. E daí ali a gente conversando e tal, e seu Jair muito descontraído, aquele jeito, dele, né? Que ele te falava tudo o que precisava falar, mas de uma maneira assim que não era... Né? Enfim, ele era direto, mas é agregador, né? Isso, ele te total. envolvia, ele conseguia realmente direcionar uma veia comercial e enfim, gigante. Aí eu peguei e falei, seu Jair, o que o senhor precisa, aí eu entendo, porque realmente eu entendia, assim, eu nunca fiz falsa modéstia de nada do que eu sei, sabe? Isso tem gente que interpreta como arrogância, tem gente que, o cara é sincero. E eu fui sincero, isso que o senhor precisa, que era custos da frota, isso eu entendo. É uma das coisas que eu cresci fazendo. Daí ele falou assim, então você quer trabalhar aqui? Daí eu falei, não, quero. Aquele processo seletivo super rápido. Super rápido do seu Jair, né? Daí ele falou, eu me lembro que ele falou, daí ele pegou, antes ele falou assim, aí ele deu uma lançada no salário, né? Eu falei, seu Jair, o que eu vou fazer só o senhor economizar de diesel, o senhor pode me pagar um pouquinho mais, né? Daí ele aceitou, e daí ele deu aquelas regras dele, né? Ele falou assim, corta esse cabelo, faz essa barba. Que eram regras muito importantes para começar um trabalho. Claro. E eu me lembro que isso era, assim, ver como é que são as coisas, Renata. Daí eu fiquei assim tão... perplexo com aquela situação de estar empregado e tal. Cara, isso é uma história muito engraçada. Eu contei para poucas pessoas até hoje. Aí era uma terça-feira de manhã isso. Aí o seu Jair daquele jeito, Pichote, então tu começa amanhã aqui e tal. Eu falei, seu Jair, eu só tô resolvendo uns problemas que eu contei do caso do caminhão e tal. Eu não posso começar segunda-feira só para eu finalizar lá, né? Enfim, né? Algumas arestas e tal. Mas na verdade eu queria começar segunda-feira porque quarta de tarde ia passar a final da Champions. Ai, senhor. Eu tava 3 meses desempregado assistindo a Champions League. Olha, 3 meses. Tu contou isso pra ele depois, Vina? Contei. Contou? Meu, tu imagina o que ele falou. Mas foi depois de muitos anos e muita intimidade. Sim, daí tu contou pra ele. Você imagina o que veio da boca dele, né? Aí... Enfim, esse pecado eu não devi pro pai maior. Aí ele falou, não, então pode começar segunda-feira. Daí, claro, fui lá, cancelei o negócio, assisti a final da Champions League. Feliz, faceiro, leve, tranquilo. Muito feliz. E daí ali, dentro da Paviloche, de todos esses anos, enfim, eu consegui passar por uma formação e uma reforma como ser humano, como profissional, enfim, muitas coisas que eu sabia de operacional eu vim a aprender gestão, tive pessoas... Sempre foi um ambiente que promoveu isso, né? Sempre para quem foi. Esteve lá, de desenvolvimento, muito. De incentivo. Aí eu me formei, fiz a universidade, né? Aqui em Joinville, me formei e tal. Encontrei pessoas maravilhosas lá, como você, né? Incríveis. Pessoas maravilhosas, realmente. Era uma cultura muito boa. Que agregaram demais. E assim, a gente construiu muita coisa ali nesses anos que nós passamos ali. E esses desafios... São as pessoas que constroem realmente a realidade nas empresas, né? Perfeito. É muito isso que a gente tem visto aqui nas conversas do podcast, né? A importância das pessoas. Que realmente às vezes abraçam um sonho, vão dar o seu melhor, vão recomeçar, que foi o teu caso, né, Vina? Se desenvolver, aprender e realmente às vezes se reencontrar efetivamente. Então, acho que é muito, as empresas têm muito esse papel. Eu acredito muito ali que tenha sido assim, né, os resultados para entregar, enfim, tudo isso eu consegui colocar à prova, tudo aquilo que eu aprendi com o meu pai, né, que ele me ensinou. Força do exemplo. Isso, com certeza. Total. Para mim é o maior dos meus mentores, o maior daquela pessoa que me ensinou foi ele,
né? Eu vejo muitas pessoas falarem assim, trabalhava com o pai não é trabalhar de verdade. Meu pai, ele falava, você tem que ser o melhor do que todo mundo. A régua. Régua alta. Meu pai me mandou embora uma vez do emprego porque eu cheguei de bermuda a trabalhar. E ele tava de bermuda. Ele falou, você tá despedido. Falei, como é que é? Assim, aqui não é pra passear. Aqui você... E eu tinha ido de bermuda. E eu era office boy dele. Mas enfim, entende? Então assim, tudo que ele me ensinou, eu consegui aplicar ali e desenvolver outras inteligências. Conhecer outras coisas. Melhorar. Ter pares que me desafiavam. Num bom sentido, que faziam junto comigo o crescimento deles e o meu. E tudo isso foi agregando, e a experiência, a vida foi melhorando, o acreditar em mim mesmo foi voltando, a estima por mim mesmo, a estima, né? Baita processo. Você se gostar, porque eu andava na rua, eu passava nas estradas e falava assim, passava caminhão meu aqui, sabe? Isso foi um processo de luto por essa muito perda? Grande. Sim, gigante. Né? Eu não conseguia ver fotos que eu tinha dos caminhões, eu não conseguia ver nada que era envolvido a empresa, né, que eu perdi, vamos dizer assim, sem ter uma dor gigante. E hoje, para mim, isso não é assim, é um momento que eu passei, sabe, Renata? E hoje... Que foi necessário para você estar aqui. Sem dúvida nenhuma. E eu consigo encontrar hoje nisso a mão de Deus, o carinho dele, né? O cuidado, o amor incondicional dele para comigo. Me sinto até especial de ter passado por essa provação. Dessa forma? Vamos dizer assim, provação, ou por essas percas. Os meus valores morais e para onde eu enxergo hoje a vida é muito correto perto daquela pessoa que eu era quando eu era, dizer assim, bem sucedido. Aquilo do que é o sucesso para você. Do que é o sucesso. Abrir uma empresa, bombar, arrebentar, ter um monte de colaborador. Cara, é legal, é muito legal, é maravilhoso. Mas não é o mais importante. Não é o que pode... Aquilo ali não deve fazer você. Você deve fazer aquilo. Que legal, Vina. Vai ter insight. E eu era ao contrário. Aquilo me fazia. A minha segurança estava naquilo que eu tinha. Estava fora, estava no que era material. Perfeito. Ouvir falar parece diferente do que eu sou. Eu gosto do material, acho lindo carro, acho lindo avião, acho lindo viajar, acho lindo ir num bom restaurante, acho lindo as coisas. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas isso não é mais dor para mim. Isso para mim é motivo de alegria. Celebração. Entendeu? Naquele tempo onde eu tinha tudo, mas não tinha aquilo que eu queria ter, era dor. Caramba. Sabe? Eu tinha uma caminhonete zero, mas não era aquela que eu queria ter. Então me doía eu ter aquela caminhonete e eu não dava valor naquela que eu tinha. Então eu tive que passar por tudo isso. Pra ser andar de ônibus melhor. Depois de andar de carro importado zero. Andar de ônibus, e andei muito tempo de ônibus. E andava de ônibus e às vezes o ônibus não esperava no ponto. Cara. Os percalços de quem tem esse... E de novo, né? São situações, não é o que faz, não é o que define o que você é. Sim. E aí, cara, eu fui me reinventando e... Ia te perguntar, e daí dessa posição de Pavloche, enfim, né? De colaborador para V1. Então, aí a V1 foi uma coisa muito legal. Porque daí na Pavloche eu ainda tinha algumas crenças interiores, assim, que a vida do cara tinha que ser só trabalho. Chegou determinado momento que eu tinha 120 dias de férias atrasados na Pavloche. Aí foi chamado pela diretoria e tal. Falou, bonitão, você precisa pelo menos ir matando esses dias. Então não venha mais às segunda-feiras. Tá, né? Com muito custo aquilo... Absorvi aquilo pra mim, assim, foi, nossa, né? Não precisam de mim na segunda-feira aqui. Mas enfim, e daí, nesse momento que eu tô com a segunda-feira livre, aí eu já sou pai, já tinha nascido a Maria e tal, enfim.
Mas E ainda... a maternidade, a paternidade transforma, né? Os filhos Cara, são bênção e eles mudam mesmo a vida da gente. Melhor O contexto coisa do do que é mundo. importante. É. De doação, acho que os filhos trazem isso pra gente, né? A gente A só é verdadeira completo. doação, um amor com responsabilidade, com muito compromisso. Uhum. Não, você Maravilhoso. entende o que é a palavra amor depois que você tem um filho. É transformador É mesmo. transformador. E aí, cara, eu tô ali na segunda-feira, como se diz lá no interior do Paraná, de Varde. Aí eu tô ali, né? Eu encontrei um sobrinho do meu cunhado, né? E ele trabalha numa empresa aqui que tem franquias. E eles falaram, cara, a gente tá com um problema terrível na distribuição. A gente não consegue fazer chegar os produtos nas franquias. A gente usa os operadores em São Paulo, mas não dá certo, ninguém sabe cobrar. E quando chega lá, tudo... É um desafio. Logística é um desafio, acho que para Não, a maior super. parte das empresas. Só que, cara, a gente já Pra fazia todas, eu 11 diria. anos que nós trabalhávamos com logística de sorvete. E você também, né, Rê? Sim, Lembra é uma quantas logística bem situa- desafiadora. bem desafiadora de um produto Refrigerado. que olhava no verão e ele descongelava, né? E a gente precisando entregar, cliente cobrando você produto porque a geladeira tá vazia, chegando para entregar e a carga tá descongelada. Então, assim, cara, a gente passou por muita coisa. E aí eu falei para ele, não, cara, eu posso te dar uma ajuda. Me apresenta lá, vamos lá que eu consigo te ajudar. Aí ele me apresentou pro dono da empresa, né? A gente bateu um papo e tal, o cara falou, pô, você não quer me dar uma força aqui? Consultiva? Eu falei, não, te dou e tal, mas como era para um sobrinho, né? Sim. E era Não tava com cara de trabalho. Não tava com cara de trabalho. Daí o cara falou, mas quanto você vai me cobrar? Eu falei, não, cara, imagina. Nem sei quanto que te cobro Eu isso. venho aqui e faço para você. Né? Não tô fazendo nada na segunda-feira. Pô, é pro Felipe, né? Pro meu sobrinho aqui. Eu venho aqui e faço para você. Cara, fica... Não. Ele falou para mim, trabalho nenhum pode ser de graça. Tudo tem que ser remunerado. E daí, cara, fechei com ele um valor legal, assim, sabe? Um valor legal. E daí eu ia lá toda segunda-feira e de terça a sexta eu trabalhava no meu emprego. Enfim, acabou que me desliguei, né? O ciclo lá na Paviloche acabou. E daí eu, de novo, assim, um pouco desorientado do que eu iria fazer. Porque a gente tem os gatilhos. Os gatilhos, eles fazem também a gente ter um pouco de referência das coisas, né? Sim, Então, não, você fica com os traumas, né? Se a gente tem trauma uterino, imagina depois que a gente vive, sim. né? E aí eu tava lá assim um pouco assim com a baga do olho bem esticada, né? Mas o momento era outro, eu já tava um pouco mais, eu tava de volta estruturado, bem, com algumas lições financeiras aprendidas, né? Estava em um outro momento, a Nai muito bem posicionada no escritório, trabalhando, né? Dando lá o seu melhor. Então, enfim, a nossa vida estava estabilizada em um outro momento. Um momento muito melhor para dar o próximo salto. Muito melhor. A preocupação, assim, um pouco da fragilidade era porque, pô, agora eu sou pai, né? E tem uma pessoa ali que não pediu para participar desse jogo. Ela só pode receber agora, ela não consegue contribuir, né, cara? E ali eu tava. E daí o meu cunhado, que você conhece, o Domingos, olhou para mim um dia, assim, no terceiro, quarto dia, e falou, cara, por que tu não acelera esse negócio de consultoria? Eu falei, eu? Acelera, performa, V1. Aham. A coisa começou a Falei, fazer sentido. Consultor? Né? Pô, mas... E assim, na minha cabeça, consultor era aquele cara que falava 12 línguas diferentes, tinha escrito 68 livros, 230 diplomas de Harvard, né? E fazia palestra para 2.000 pessoas. Paradigma. Não, paradigmas terríveis, né? Aí, cara, eu fui de novo nesse único cliente que eu tinha, e falei para ele, cara, você acha que tem algumas outras empresas que precisariam disso? Do que eu faço aqui para você e tal, não sei o quê. Ele falou, cara, você quer que eu fale com os meus conhecidos que são de franchise e tal? Eu falei, quero, se puder. Em um mês eu tinha 10 clientes. Poxa, que legal.
E não tinha nem empresa aberta. Não tinha nem empresa aberta. Que movimento. Movimento, e daí já tinha cliente em Curitiba, e daí eu já atendia 2 vezes por semana em Curitiba. Sabe, sem formato nenhum, sem fazer um business plan nenhum. Como que vai ser a consultoria? A prática estruturando as coisas. Total. A necessidade dos caras, e eu às vezes estava fim de semana, ligava alguém, eu tô começando um projeto e tal, preciso de você porque o fulano me indicou, porque o ciclano me indicou. Porque esse negócio de consultoria, de mentorias, ele funciona muito bem por indicação. Porque a experiência que o cliente tem com você, que faz realmente ele te referenciar para outras empresas, né, Vina? O quanto é forte fazer um bom trabalho nesse meio que a gente atua. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Eu acho que esse é, né, pilar da coisa, sim, né? A base. E por que me conta do nome? Tá, daí, cara, é assim... Nesse momento nem tinha nome ainda, daí não tinha nome. Daí, por demanda, né, por necessidade de um cliente lá que eu queria muito conquistar, e ele é cliente até hoje, ele falou assim, não, tudo bem, vamos fechar o contrato, mas eu preciso de nota fiscal. Aí, cara, preciso abrir uma empresa, né? E daí, vamos abrir uma empresa. E assim, uma referência de ser humano, uma referência de desempenho, uma referência de comprometimento e uma referência de como você deve ser na vida, para mim sempre foi o Ayrton Senna. Que legal, hein? Tem uma série dele rolando. Tem uma série dele rolando agora. Ele tá em alta de novo, né? Tem muita gente de determinada geração que nem sabia quem ele é e tá podendo conhecer. Mas enfim, foi um ícone, um marco. Eu vivenciei, né, a carreira dele, né? Eu vivi essa carreira. Meu pai, apaixonado por Fórmula 1, acordava de madrugada para assistir e tal, né? Então tem toda uma... E cara, daí eu falei assim, não. E o Ayrton era o número um, né? Number one, que a Tina Turner falava, né, nos shows, the best, é o Ayrton Senna, né? E aí eu falei, não, vai ser V1, mas eu preciso colocar no logo algo que esteja relacionado ao negócio, ao teu negócio, ao meu negócio, né? Aí, mas V1, né? Os caras vão falar, parece coisa de física, né? Da escola, matemática, V1, vezes... Trazer um contexto, vezes 2AB, menos C, né? Essas coisas. Aí eu falei, não. E a gente precisa ter... atingir metas, a gente precisa convergir. Trazer resultado. Performance? Não, performance tem muito a ver com motor, na minha cabeça, enfim. Não, vamos performa. V1, performa. E aí encontrei o Rodrigo, de novo lá, da Paviloche, que já estava na Agnes, né? Empresa iniciando, deles. Começando estiveram lá. Aqui conosco. Muito legal, os meninos são, né? Demais. Fantásticos. São top. E aí, embrionário ainda, falei, Rodrigo, cara, eu quero fazer o logo da minha empresa, mas eu quero aquele que tinha no carro do Ayrton. E eu quero ver do meu nome, enfim, performa e tal. E assim nasceu a V1 Performa. E daí nasce a V1 Performa. Quanto tempo, Vina, já de estrada? E quanto tempo? Agora a V1 Performa, ela faz, ano que vem, agora ela vai fazer 5 anos. Que legal. 5 anos. Tem cliente de 5 anos. Isso é ótimo. Isso é muito legal. Ótimo. Isso é muito legal, porque assim, é uma referência muito, muito legal e assim... É um motivo de orgulho para mim, sabe? E você se percebe trazendo tudo que você aprendeu ao longo da tua história para compor a cultura da V1? Sim, sem dúvida nenhuma. Comprometimento, foco, entregar com qualidade, preocupação com o cliente, saber como fazer e jogar limpo, de forma transparente, sem carta na manga, sabe? Todas essas coisas... Foram aprendizados que vieram e ficaram. Que ficaram e que eu acho que, assim, eles são essenciais para qualquer negócio, sabe? A minha cabeça é muito assim, Rê. Produto vende. Serviço fideliza. Legal. Sabe? Qualquer produto vai encontrar alguém que consuma ele. Pode ser um produto de alto luxo que
pode valer milhões, vai ter gente que pode pagar milhões. E pode ser um produto de R$1,99. A gente vê as lojas de R$1,99 sempre cheias. Sim. Né? Mas o que vai diferenciar uma loja de R$1,99 para outra loja de R$1,99? Como aquela pessoa é tratada lá dentro. Legal. A experiência. A experiência. Como que vai diferenciar da pessoa comprar, sei lá, uma Ferrari de 6 milhões de reais, né, aqui no Brasil, ou uma Lamborghini de 6 milhões de reais? Conforme o vendedor vai tratar ela lá. Dentro da... Porque no fim a gente volta para as pessoas. Para as pessoas. Para a singularidade. Sim. Para o que é importante para ti, para o que é o sucesso, para a tua expectativa, seja naquele produto ou no serviço. A gente volta para as pessoas. E daí, nesse sentido, eu comecei a estruturar como que a V1 trabalha dentro de cada cliente. Qual que é a tua expectativa, Renata, com a V1? Minha expectativa é isso. Beleza. Eu não fiz um plano geral ou uma receita de bolo que é para todo mundo. Replicável. Não. Ela é personalizada. Existem clientes que eu trabalho hoje só o operacional. O cara posiciona onde estão as lojas, o que ele precisa, para onde vai as cargas, de que maneira, quando precisa ser o ponto de pedido das filiais dele, e a gente trabalha o operacional, fazendo essas interligações entre os fornecedores de frete, trabalhando com a consciência do time dele de logística, como que trata as não conformidades, em cima de custo operacional. Tem clientes que eu trabalho construindo o processo do departamento logístico dele. Sim, que legal. E abraçando a necessidade específica de cada um deles. Do cliente. Segunda-feira agora começa um cliente novo, que é para montar o processo do departamento de logística dele. Sim. E quais são os próximos saltos da V1? Como é que você sonha 2025? Eu, assim, tenho os meus objetivos na V1 agora é construir uma equipe, né? Que consiga uma equipe de alta performance, que ela consiga... Faz sentido. Total, que ela consiga trabalhar toda essa parte operacional, né? Que eu desenvolvo para os clientes. Ser um braço. Ser um braço de todo esse operacional, que eu possa efetivamente entregar mais coisas para os clientes, superar as expectativas deles, né? Que dentro do trabalho logístico você consegue entregar alguns índices, enfim, indicadores que são relevantes para eles começarem a entender, e eu possa abrir o leque para poder fazer novos negócios, conhecer outras pessoas. Hoje já existe uma segunda empresa, que é a V1 Alog, que é uma transportadora, né? Eu tenho um sócio nessa transportadora, já tem uma segunda empresa, já quase um grupo. Um grupo econômico. Nós já estamos quase no Bill Gates. E já existe. Sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho, com toda certeza. Vamos matar a águia, não, né, passarinho. Então já existe, e essa transportadora ela já entrega serviço na qualidade que eu desejo entregar e que eu vejo que o mercado não faz para os clientes. Já é um diferencial. Já é um diferencial, ainda ela tem uma pequena operação, nós temos um carro na frota, mas ele já faz. E a gente está começando um outro negócio que é dentro ecossistema. Está começando a trazer um ecossistema. Começando a fazer um ecossistema para, assim, consultoria logística, a gente entrega o transporte, e a gente vai começar agora com uma novidade para o ano que vem, muito legal também, que está dentro desse ecossistema, que tem muito a ver com a estrutura que a gente pode oferecer para o cara abrir um negócio. Que legal, Vina. E, bom, dentro disso tudo que você nos trouxe, que insight, que mensagem você poderia deixar para quem está ouvindo esse episódio, para quem está nos seguindo? Se você quiser olhar até para aquela câmera, viu? Não fica tímido. Se for ficar tímido, a gente segue falando aqui, tá tudo bem. Então tá. Assim, o que eu acho que eu posso contribuir com tudo que eu passei, enfim, com as pequenas coisas que eu contei aqui, assim, não desista nunca,
né? Sabe que várias pessoas têm contado isso, quanto é importante dentro desse empreendedorismo não perder a crença. E assim, sabe, muito às vezes as pessoas, elas têm como sucesso, eu preciso empreender para ter sucesso. Eu preciso ser dono de uma empresa e construir uma VEG da vida para poder dizer que eu tive um legado. Não é, cara. O teu legado é naquilo que você faz. Você pode ser colaborador de alguém. Você pode estar na posição que você tiver, financeira, profissional. Se tudo que você fizer como se estivesse fazendo para Deus, o teu legado está sendo escrito. As pessoas que importam vão poder falar amanhã de você e dizer assim, eu tenho orgulho da minha mãe, eu tenho orgulho do meu pai, eu tenho orgulho da minha tia, da minha avó, como eu falo que tenho orgulho do meu pai, como eu falo que eu tenho orgulho da minha mãe que nunca trabalhou pouco no mercado de trabalho, mas quando ela se foi, foi a melhor mãe que eu podia ter tido. E ela, por quê? Porque ela entregou o melhor dela todos os dias. Que entendeu? Legal. Então é isso aí, entrega o seu melhor. Nem sempre a vida vai ser muito carinhosa contigo, mas entenda que naqueles momentos em que você está tendo aprendizado, é porque Deus te ama, é porque Ele está te preparando. Porque você consegue. Porque você consegue. Porque você pode. Porque você pode. Você nunca vai ter uma cruz mais pesada do que aquela que você pode carregar. É isso que eu posso contribuir. Que legal, Vina, bom demais. E quem é o Vina por trás da V1? Quem é você por trás dessa marca? Porque é muito essa pegada que a gente tem trazido no podcast, Vina, que é realmente a marca, o que você entrega, o teu serviço, o teu produto, ele é um reflexo do que você é, das tuas crenças, da cultura, das pessoas que estão contigo. Então, conta pra gente, quem é o Vina? O Vina é, assim, um inconformado, né? Eu sempre quero estar em movimento, sempre quero estar conhecendo pessoas. Sou um cara que gosto muito de estar me divertindo, dando risada. As pessoas falam assim, onde você tá, as pessoas estão rindo em volta. Mas eu tenho, não sei, é uma facilidade de... engajar e uma veia cômica muito... Poderia ter trabalhado em outra área, não, deixa quieto, segue o baile, toca V1. E assim, é uma pessoa muito comprometida, muito focada no futuro, sabe? Querendo... Mas vivendo bem o presente, a gente poderia vivendo dizer? Demais de bem o presente. Deus tem sido muito maravilhoso comigo, com a minha família, entregando amizades maravilhosas, construindo relações por uma vida inteira, podendo curtir a minha filha. Hoje eu deixo a minha filha na escola todos os dias, pego ela na escola todos os dias, sabe? Faz diferença. Faz total diferença. Posso acompanhar o crescimento dela in loco mesmo, sabe? E então, assim, tudo isso eu tento trazer para V1, os valores do que realmente importam, mostrar que as pessoas podem ter relação entre o comercial e a logística, sabe? Tudo aquelas dores que a gente demorou para aprender porque a gente estava vivendo o processo. Exercendo aquele papel, eu tento trazer e falar assim, gente, vamos dar uma reguladinha aqui, no ponto de pedido do comercial. E a logística não é só custo, realmente você tem que suportar lá, que senão você não vai existir, cara. Entendeu? Mas assim, comercial, existe um gargalo porque a gente não, sabe? Aquelas coisas que a gente sofreu para aprender e a gente chegou em determinado momento que a gente aprendeu e viveu e construiu junto. Mostrar isso, porque as pessoas podem se relacionar, não existe aquela situação de eu concorro contigo, sabe? Uma construção, relações bem construídas, né? Então, acho que esse é o Vina, uma pessoa que gosta de se divertir, que gosta de ter bons amigos. Teve uma excelente história para contar. Tenho várias histórias para contar, vários amigos para tirar sarro, para dar uma cutucada. Amigos igual você, igual o Gil, enfim, para contar histórias e a gente rir. É muito legal. Muito legal. Vina, eu tenho uma lembrança para você. Aqui.
Para celebrar a sua vinda no nosso podcast, que esse mimo ele fique para te lembrar sempre o quanto você pode. Porra, é maravilhoso isso aqui, assim. Vou confessar que eu cheguei assim um pouco ansioso, nervoso. Mas quando é nossa verdade, as coisas fluem com mais naturalidade. Ah, né? com certeza. Que a gente tem tentado trazer para o podcast, que é muito o dia a dia. Né? São desafios, são oportunidades, mas são insights também, né? Alguém que pode estar nos ouvindo e está passando por uma situação como a nossa e pode, opa, se eu fizer diferente. Então, que eles se sintam amparados e acolhidos pelo que a gente está trazendo. Então, tua história nos inspirou hoje, então quero te agradecer demais por ter vindo, por esse bate-papo super bacana, super verdadeiro, super leve, então é muito bom. E para você que está nos ouvindo, que acompanhou a história da V1 e que certamente vai ouvir aí dos próximos passos, Amém. Ruvina, né? Compartilhe, né? Leve o nosso podcast para outras pessoas que podem se inspirar também, porque eu sei que pode, que você pode, que a gente pode.